Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa O Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, mais uma vez aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, nós estávamos comentando sobre a questão da oração individual e coletiva, que foi a sugestão, o convite feito do Alfredo ao Aniceto para que participassem dele nos trabalhos da prece, que sempre, nas palavras dele, sempre há alguma coisa a fazer e muita lição a aprender. Foi isso que a gente comentou, da necessidade, da importância da oração, não é? A Tereza leu o trecho do Evangelho na questão da oração coletiva. Nós também lemos o livro dos Espíritos, nas questões sobre a prece, a questão 658, e lemos a página do livro Vinha de Luz, também no capítulo 21. Para a questão da prece, da oração. Comentamos também sobre um trecho do livro Paulo Estevão, em que o Emmanuel comenta sobre a instituição de Antioquia, elogiando a igreja de Antioquia à época, né? Sobre o seu ambiente de fraternidade reinante e de trabalho, de convívio entre aqueles que frequentavam, proporcionando, assim, fenômenos, assim, segundo ele fala, fenômenos... manifestações da espiritualidade, né? Atingindo culminâncias indefiníveis na palavra dele. E aí, justificando isso, o ambiente de fraternidade reinante lá. Então, são orações coletivas, né? E a Tereza até lembrou que nós lemos no Evangelho de João, né, Tereza? Onde há 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. É Mateus. É Mateus, desculpa, é Mateus. Nessa questão de estar reunido em nome de Jesus, na questão do pensamento unido, do objetivo da fraternidade, reinar a fraternidade entre as pessoas. Foi isso que nós estudamos, e agora vamos continuar a partir do parágrafo 16. Bom, segundo aqui. Nesse momento... Começa assim. Nesse momento, como se fora chamado de súbito a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos da colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Então, ele está enaltecendo para nós novamente, primeiro, a organização dos trabalhos, né? Prevenir Olívia e Madalena das providências, né? Que são 2 pessoas que têm o encargo de tomar providências na questão do trabalho, que vão ser beneficiados esses irmãos tomados, esses mais doentes, vamos dizer assim, né? Tomados de impressões físicas mais fortes. E ele fala da colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Novamente ele está falando da questão do passe do sopro. E aí... Agora é que ele vai começar a falar o que é o sopro. Ele vai falar que é o sopro. Agora ele não falou não. Não falou não. É o título do capítulo. Porque aqui na rádio, a gente por vezes tem a oportunidade de fazer um programa que é respondendo aos ouvintes. E aí a gente falou sobre isso no programa passado e a gente anotou aqui. Já tínhamos falado sobre isso. Mas aí ele vai falar... Sim, que foi aqui isso, no capítulo é a primeira vez. Né? Foi isso. E os ouvintes, alguns ouvintes podem nem saber o que seja realmente. E realmente. A gente só sabe sobre esse tipo de passe, porque na realidade, né, é um tipo de passe. Quando a gente lê Os Mensageiros. Porque o nome mesmo diz sopro, né? Jogar ar para fora. Assoprar é você botar
para fora, né? Botar o ar para fora, vamos dizer assim. Então, o passe de sopro é um passe diferente da imposição das mãos, porque você utiliza o teu ar, né, que sai dos seus pulmões e encaminha para os necessitados. Então, o sopro aqui, né, tem o técnico em sopro aqui, o Alfredo está falando com a Ismália, dizendo que porque tem muita gente doente, eles vão precisar de mais técnicos, porque, ao que parece, pela boca, porque a gente pode emitir o nosso fluido, né, o nosso ectoplasma, por todos os orifícios do corpo e até pelas mãos. Mas pela boca, né, pela narina, já é um canal, vamos dizer assim, aberto, já é mais fácil. Então, o que dá a entender aqui é que, como tem doentes graves, né, tem, como ele diz aqui, que tem, como ele diz assim, temos alguns irmãos em estado grave. Esse sopro, ele ajudaria, vamos dizer assim, entre aspas, mais eficazmente aquele doente em estado grave, por ser assim, tipo uma via direta, já sai aquela quantidade maior, não é, de fluido, de ectoplasma, daqueles que têm a possibilidade. E como o nome já diz, técnicos do sopro, são espíritos que tiveram uma formação. Não é qualquer espírito desencarnado e muito menos encarnado que pode fazer essa tarefa. A gente vai ver daqui a pouco quais são os requisitos para isso. Então, só para a gente entender, o técnico do sopro é alguém que aplica o passe com o ar que sai, né, da sua alma, vamos dizer assim, com os seus fluidos que saem em abundância pela boca. Sobre isso que a Tereza está colocando, na Revista Espírita, na questão de sair mais rápido, da fluidez, né? Da fluidez, assim, do meio de nós conseguimos emanar isso mais rapidamente do que pelas mãos. Na Revista Espírita do ano de 1866, Revista Espírita do mês de novembro do ano de 1866, intitulado Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, Kardec coloca aqui, deixa eu achar direitinho para ler, ele coloca aqui um tema de estudo interessante. Ele fala assim: uma pessoa está magnetizada, então é um médium sonâmbulo. Em estado de sono, ele tem muita dificuldade de sair do seu estado de êxtase. Ele dá o nome de semi-êxtase. E ele fala assim, palavras de Kardec aqui: em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, o que é frequente, exclama com uma espécie de terror, e isto muitas vezes em meio à mais interessante conversa. Então ele está em estado de semi-êxtase, ele não consegue voltar para o estado da normalidade, e a própria pessoa fala assim: despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não o fazer. Felizmente indicou-nos o meio de o despertar. Aí Kardec comenta: felizmente ele nos indicou o meio de o despertar instantaneamente, sair do estado sonambúlico, né? O que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então, um exemplo muito legal que tem aqui, eu vou repetir: Revista Espírita do mês de novembro de 1866. Então ele está dizendo claramente que soprar fortemente na fronte da pessoa produz um efeito mais rápido do que o passe magnético, que é a imposição de mãos, né? Então Kardec falou sobre o passe de sopro. Isso, desse aí. Então o passe de sopro é isso. Nós, até lembrando que a gente falou nesse outro programa da rádio, que eu estava confundindo os programas, o assunto é o mesmo. A gente até, a Tereza lembrou, uma mãe, quando o filhinho machuca, espontaneamente, qual é a primeira iniciativa dela? Soprar. A minha, às vezes, brigava, mas depois soprava. Mas assim, soprar automaticamente, já é intuição da pessoa, né? Sopro.
porque ali, como a gente vai ver, quais são os requisitos para o passe de sopro. Olha só, quem dá o passe, na questão, falando do passe, bem abreviado, resumido, quem dá o passe, os espíritos nos dizem, quem dá o passe são os espíritos, pelos exemplos todos que nós temos. Nós fazemos a imposição de mãos. E, quando muito, se nós estamos com um fluido bom naquele dia, não nos aborrecemos, né? Resignamos-nos naquele dia, chegamos lá na nossa casa religiosa, notoriamente na casa espírita, né? Onde se pratica mais essa atividade, e a gente impõe as mãos. E aí, o Marco Antônio hoje está com fluido bom, vou tirar um pouquinho, porque precisa do fluido do encarnado para agir no outro lá, que foi tomar o passe. Mas muitas vezes, as pessoas que estão ali não estão com fluido de tanta qualidade assim naquele dia. Eles tiram da natureza, eles tiram de algum lugar, mas eles dão passe de alguma coisa aqui material nossa, precisa desse fluido. Isso é o passe chamado magnético, imposição de mãos, que até a gente impõe as mãos e pronto, os espíritos fazem o trabalho todo. Isso é um ponto. Agora, o passe de sopro, automaticamente eu soprei, saiu de mim, a boca só fala isso que está cheio o coração, disse-nos Jesus. Fazendo um raciocínio disso com o passe de sopro, o meu sentimento como é que está naquele dia, se eu já vou soprar, não é? Isso é uma prática. Então a mãe, qual o sentimento geralmente, né, na grande maioria, das mães para com seus filhinhos? A atitude da proteção, do carinho, do amor. Aí eu sopro, sopra mamãe, sopra, aí a mãe sopra e tal. Não é? Isso é um passe de sopro que tem ali no dia, no dia a dia nosso, né? As mães mais antigas, vamos dizer assim, né? As mulheres mães da geração passada entendiam muito mais disso. Porque hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com bactérias, vírus e outras coisas e se esquecem que o amor também cura. A gente se esquece disso. No livro onde a gente vê falar sobre isso é no livro Obreiros da Vida Eterna, quando um paciente tuberculoso ele está desencarnando. Eu esqueci o nome dele. Cláudio? Não. Depois eu lembro. Quando ele pede para se despedir dos filhos, ele pede um lenço, Fábio, para botar na cabeça dos filhos, para ele não, né, para beijar e não tocar, porque realmente ele está tuberculoso. E aí o mentor fala para o André Luiz, o mentor do livro, que é o Clarencio, não é o Clarencio não, Obreiros da Vida Eterna é o Druso. É o Druso, não, é Ação e Reação. Esqueci quem é o mentor agora, depois a gente lembra. O mentor fala para o André Luiz que as pessoas, quando vissem aqueles gestos, só iriam pensar em bactérias, mas eles ali estão vendo só amor. Então, quando eu disse que muitas mães antigas, né, vamos dizer assim, de outra geração nesse sentido, tinham muito mais essa prática do que eu acho as mães mais modernas. Por quê? Porque a gente se tornou um tanto quanto materialista, um pouco mais materialista. Então, a gente já não dá tanta importância para um ato que na realidade, a gente vai ver aqui com esse estudo, que é algo que se a gente usasse mais, a gente poderia ajudar muito. E, infelizmente, né, as pessoas hoje em dia estão muito mais preocupadas só com vírus e bactérias e se esquece desse gesto simples, mas poderoso que é um assopro. Então, a gente está vendo que as mães sábias do passado, intuitivamente, elas sabiam que os fluidos amorosos delas também poderiam e ajudavam, né, com certeza, a cicatrizar algumas feridas. Então, continuar, né, Marcos? Vamos continuar a falar do passe de sopro. Aí o André Luiz indaga: técnicos do sopro, indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços.
Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador mesmo na terra é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Aí a gente pode raciocinar assim. Quando ele fala, ele fala que nós vivemos aqui enquanto encarnados, nós perdemos tempos com fantasias, né? Ele fala isso. Olha, se nós tivéssemos o hábito do passe do sopro nas nossas casas religiosas, talvez isso aí, pela nossa ainda inferioridade, nesse sentido da fantasia, né, que ele está citando para nós aqui, que nós vivemos na questão da fantasia, a indisciplina ainda está muito dentro de nós ainda. Talvez o sopro, a gente faz assim uma analogia com o passe de imposição de mãos. O passe da imposição de mãos, o nome já está dizendo, imposição de mãos, pronto. Olha, a gente vê muitas situações nas casas espíritas, né? São as mais habituais a fazer isso, na questão do passe de imposição de mãos, aberrações às vezes. Raul Teixeira nos relata, numa das suas experiências, que uma casa espírita, a pessoa foi dar um passe, e aí ele viu o trejeito que a outra pessoa fazia em cima da cabeça da pessoa que estava tomando passe. E era violento, passava a mão para lá, para cá, com uma velocidade muito grande. Ele foi imitar. O passista do lado foi imitar. Quando ele foi imitar, o que ele fez? Ele esbarrou na cabeça da pessoa e a pessoa estava com câncer, fazendo tratamento quimioterápico e por isso usava uma peruca. E no gesto que ele fez violento, ele tirou a peruca da pessoa. Olha o constrangimento da pessoa, dele, né? Olha aí como é que fica isso. Para que esse manuseio da mão para lá e para cá? É imposição de mãos. Então a gente já começa a complicar com a imposição de mãos. Imagina no sopro. Ao invés do sopro, daqui a pouco a gente já está arrotando na pessoa. Não é? A gente está falando com brincadeira assim, não é a realidade nossa, arrotando, escarrando às vezes na pessoa, cuspindo. Então, é isso que ele está dizendo aqui, nós vivemos com a fantasia. Ele está explicando, o André Luiz, isso. Comumente vivemos aqui, por lá, quer dizer, enquanto encarnados, perdendo tempo com fantasia. Porque a indisciplina ainda faz parte de nós, não é? Então é complicado essa questão do sopro. Por isso, talvez, a gente não tenha esse hábito na casa espírita. Além do que ele vai explicar qual é a necessidade depois, requisitos para o passe de sopro, não é? Difícil, realmente. É mais difícil ainda. A gente instalar na Terra, como ele diz, processos soproterápicos, porque a gente ainda realmente não tem condição. Aí o André Luiz pergunta, aliás, o Vicente pergunta, mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Todo mundo pode fazer isso? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso instrutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia, olha só o que ele está falando, poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Então, como a gente comentou, não é? O fluido pela boca, ele sai mais rápido. Ele sai mais rápido em maior quantidade. E é mais fácil. A vantagem, né, pelo que eu estou entendendo, uma delas deve ser essa. Porque vai rápido, sai numa quantidade maior. Né, sai rápido, sai numa quantidade maior, e isso facilitaria a manipulação dele por parte dos espíritos, que foi o que o Marco colocou. São os espíritos que dão passe no sentido de que eles manipulam o fluido e sabem onde colocar. Porque, lógico que o encarnado tem que dar o fluido dele, não tem jeito, é muito mais, a não ser que sejam, né, um espírito muito elevado. Acredito eu
que ele possa, não é, sozinho ter essa condição, porque no caso Jesus, por ser um espírito puro, ele, não é, ele sozinho, mesmo encarnado, ele conseguia resolver o problema. Mas na nossa realidade, os trabalhadores das casas espíritas, os trabalhadores espirituais, a maioria são como nós, são aqueles desejosos de ajudar, quer dizer, já um pouco mais compenetrado dos seus deveres, das suas atividades. Isso que a Teresa está falando, tem uma página chamada Passes, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel fala assim, ele explica: atualmente no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos. Então é o movimento socorrista dos espíritos do plano invisível. Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo, fluem da onde? Do mensageiro do Cristo, para os doadores e beneficiários. Quer dizer, fluem para aquele que está impondo a mão para ele, tirar dele o fluido, né? Representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E outra coisa, é atenuar. A pessoa às vezes tem que passar pela expiação, ela vai continuar, mas atenuar é aliviar. Então, o passe, que está bem explicado aqui, os passes são transfusões vindas, energias que fluem dos mensageiros do Cristo, dos espíritos superiores. Não é? E como a Teresa está falando, vamos ver aqui o sopro, mais um pouquinho. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Tanto no passe de imposição das mãos, quanto no passe de sopro. Os dois requerem o esforço individual da criatura, do encarnado, daquele no caso, que se propõe a ajudar. Não tem jeito. Ele tem que ter disciplina para algumas coisas, não é? Ele, depois nós vamos ver aqui mais embaixo o que é os requisitos necessários. Então, o sopro precisa de ter, como ele diz aqui, né? Precisa ter um esforço individual da criatura, mas o passe em posição das mãos também. Os dois têm o mesmo requisito, mas depois a gente vai ver que o sopro tem mais vantagem, mas o sopro também requer mais requisitos. Toda realização nobre, continua mais um pouco, requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. E a gente até comentou a questão da igreja de Antioquia. Lá o bem divino se manifestava em ação porque todos lá tinham boa vontade, tinham compromisso, tinham fraternidade. Então, é importante a gente repetir. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Então, quanto mais os encarnados estiverem comprometidos com o bem, comprometidos na seara de Jesus, mais esse bem divino vai se transformar em ação. Uma coisa leva a outra, mas a gente, infelizmente, o nosso comportamento ainda deixa muito a desejar, né? Por isso que ele começa falando, poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, mas não pode por causa da nossa inferioridade ainda, não é? Então estamos terminando mais um programa, já tendo iniciado nesse capítulo do sopro, que é muito interessante a gente saber, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, e esperamos ter contribuído em alguma coisa na mudança dos nossos pensamentos, né? No bem. Isso. Muita paz a todos. Um grande abraço a todos os amigos lá da nossa Casa Espírita, em especial o Jorge Simões, o seu Nilton, Dona Rosária, Sheila e todos os amigos, né, que nos ouvem, que têm a paciência de nos ouvir. Lembrando que hoje nós continuamos estudando o capítulo 19 do Livro dos Mensageiros. Que a paz de Jesus esteja com todos, com toda a humanidade. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.